Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula, nosso quinto encontro. E aí, como é que foi o feriadão da semana? Todo mundo aproveitou para descansar, para rever conteúdos, para atualizar as leituras? Então, vamos continuar hoje, né, com o nosso outro momento de formação. Então, vamos aqui, como sempre, né, a gente vai apresentando alguns passo a passo do que a gente vai realizar na manhã de hoje. Então, a aula 5, né, só para o seu acompanhamento, hoje iniciamos apresentando aqui o roteiro da nossa aula, começando com o objetivo, que é importante você saber qual é sempre o objetivo daquela aula, qual é a finalidade, qual é o ponto principal que ela almeja. Depois, nós vamos fazer uma contextualização histórica desse tema que vamos estudar na aula de hoje, na aula 5. Depois, faremos, né, um resumo de modo que você possa fazer uma síntese dos principais pontos abordados considerando essa temática. Logo em seguida, para que possa fixar melhor o conteúdo, nós teremos a atividade de sala. E por último, nós teremos as dúvidas, né, e também as correções. Bom, qual é o objetivo da aula de hoje? Refletir sobre a ditadura, a educação e a vida dos trabalhadores durante o governo dos militares. Observem que a nossa história, ela tem fases, né? Fases de período a X, a Y, e são momentos assim importantes que ficaram registrados como fatos históricos. E no caso de hoje aqui, vamos refletir a respeito dessa ditadura militar, a influência que ela teve na questão da educação, na vida de quem trabalha em escola, como se deu toda essa situação, de que forma ela contribuiu para a educação, de que forma ela trouxe algum tipo de prejuízo. Então, a ideia hoje é exatamente essa, vamos refletir a respeito dessas questões. Bom, considerando os reflexos da ditadura sobre a educação e a vida dos trabalhadores durante o governo dos militares, a gente pode destacar, primeiramente, que foram anos difíceis. Era restrita a liberdade de expressão das pessoas. Então, observem aqui, o que vem a ser essa liberdade restrita de expressão? Por que ela se enquadra como anos difíceis? Observe que havia muita censura na televisão, nos jornais, nas letras das músicas e nas escolas e universidades. Então, observem o seguinte, tudo o que era divulgado na mídia, na televisão, passava por uma avaliação, por uma análise, o que se permitia e o que não se permitia. Aí eu pergunto a você referente a esse ponto, referente à censura na televisão, por que era interessante para os militares dizer o que se passa e o que não poderia passar? Porque a gente sabe, né, que a televisão ela tem uma influência muito grande na vida do indivíduo. Existem alguns estudos que falam a respeito disso. O que também se divulgava nos jornais, nas letras das músicas, nós sabemos que a música ela é uma representatividade dos grupos. Se você observar letras de cantores famosos, por exemplo, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, você vai encontrar letras bastante significativas, onde elas apresentam exatamente alguns tipos de críticas, alguns tipos de questionamentos, e através da música você pode também expressar
Observe, por exemplo, cantores que trazem letras assim mais questionadoras, né? Hoje, por exemplo, na atualidade existem grupos que trazem essas questões também. Referente a isso, nas escolas também não poderia deixar de ser diferente. Na própria escola também existia esse tipo de controle. Mais adiante você vai observar como se dava esse controle, através de quais disciplinas. Muito bem, a cidadania e direitos sociais e políticos foram negados. Observem, é importante você sempre fazer essa comparação. 1964, hoje na atualidade, o que acontece, né? E a educação foi tratada como instrumento de controle moral. Você já parou para analisar por que a cidadania, os direitos sociais e políticos, por que eles foram questionados nesse sentido? Por que esses direitos foram negados? Nós sabemos, né, nós já vimos também que existem documentos que garantem ao cidadão exatamente esses direitos, os deveres, garantem esse convívio, né, essas normas. Por exemplo, se eu me sinto lesado, se eu me sinto prejudicado em determinada situação, eu conto exatamente com os direitos, né, com o exercício da cidadania. Avançando aqui, pouco a pouco, as reivindicações por escolas públicas foram se efetivando, sobretudo após a década de 60, marcadas pelas pressões do contingente populacional que migrou do campo para as cidades. Bom, a gente sabe, né, que essa questão do êxodo rural, a saída do homem do campo para os grandes centros, foi uma forma também que se encontravam de buscarem melhores condições de vida, né? Buscarem uma melhor qualidade de vida também referente a isso. Então, de certa forma, os governos estaduais e municipais pressionados tiveram que responder às reivindicações de moradia, escola, postos de saúde e transporte urbano. Então, observe aqui o seguinte, toda essa situação aqui gerada através dessa migração do homem para os grandes centros, ela exigiu, de certa forma, uma certa pressão, né, considerando as reivindicações referentes à moradia, escola, posto de saúde e transporte urbano. Gente, observa o seguinte aqui. Esses elementos aqui que nós acabamos de referenciar, eles têm como base década de 60. Fazendo hoje uma comparação com os dias atuais, o que você observa referente à moradia, à escola, à própria saúde e ao transporte urbano? São situações ainda muito presentes, complexas e que exigem ainda políticas públicas voltadas para essas ações. Por exemplo, uma vez ou outra você acompanha nos noticiários, sejam locais ou a nível nacional, alguns governos aí fazendo entrega de residências populares, entrega de escolas para a comunidade. Bom, referente à escola, nós sabemos, né, que o cidadão tem direito à saúde, escola, à educação. Ele tem direito e ele deve exigir esses direitos. Nós tivemos alguns momentos aqui de debate referente a essa escola. A escola hoje atende à demanda que é apresentada a ela? A questão da moradia, ela se enquadra na qualidade de vida. Todo indivíduo tem a sua qualidade de vida? Referente a isso, buscando aqui agora um foco mais centrado, na educação escolar, foi preciso então ações concretas para dar respostas a demandas populares. Ou seja, referente a essas demandas populares, depende muito dessa questão do que se observa. Por exemplo, eu tenho uma demanda X referente à escola para a educação infantil. Eu tenho que buscar meios e recursos de modo que eu possa atender a essa demanda. Então, observe que referente a essas demandas, elas são situações de, primeiro, são ações concretas para se dar respostas. Por isso que você observa constantemente, mesmo porque isso é algo muito presente para quem trabalha em uma escola,
você atender uma solicitação, por exemplo, do Ministério Público, que determinou que você dê uma vaga para uma criança portadora de necessidades especiais. Por outro lado, tem a lei que diz, podem ter 3 alunos em cada sala, mas e aí? A quantidade de alunos matriculados reduz 3 vagas para atender esse aluno. Bom, a família tem direito, mas e como fica a questão da organização da escola? Quero deixar aqui claro o seguinte, é uma situação que é muito comum e bastante presente em debates. Bom, a lei diz isso, mas também existe uma orientação legal quanto a isso também. Olhe, na sala de aula, todos sentados em cadeira de 2. Você recorda dessa organização espacial em sala de aula referente a essa cadeira, que era a cadeira conjugada, onde sentavam 2? Essa organização, elas obedeciam às ordens e faziam as lições de língua portuguesa, matemática, estudos sociais, ciências, desenho e educação física, conduzidos por uma única professora. Bom, hoje, como funciona essa organização? Hoje o aluno senta em cadeira individual, mas podem ter certeza que em algum lugar ainda se mantém essa cadeira conjugada. Uma outra questão também, referente aos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática, estudos sociais, ciências, desenho e educação física, conduzidos por uma única professora, a língua portuguesa, né? A gente sabe que ela é obrigatória, é um componente curricular obrigatório juntamente com a matemática, com as ciências, com a história e a educação física também. Hoje, ela com a nova leitura que se faz da educação física escolar, ela passou a ter uma outra conotação no ambiente escolar. Hoje, referente a esse componente curricular, já se tem uma ideia que ela também participa juntamente dos outros componentes curriculares com a sua importância, com as suas leituras, né? Porque, infelizmente, se tem uma leitura de que o professor de educação física é aquele que somente leva a bola para a quadra e deixa de forma aleatória que os alunos façam atividade. E, no entanto, a gente sabe que a metodologia dela de trabalho é tão importante quanto as demais quando se considera a formação do indivíduo. Bom, referente à única professora, observe o seguinte, hoje, nos anos iniciais, quem é que conduz a turma? A professora, que trabalha os componentes curriculares, juntamente, né, com o professor que realiza as atividades físicas. É importante ressaltar também que em alguns cursos de pedagogia se oferece a disciplina de psicomotricidade e educação física, recreação, para que justamente o pedagogo tenha esse conhecimento, caso, na ausência do professor de educação física, ele possa realizar, mesmo porque durante as 4 horas de aula, o aluno, né, não pode ficar as 4 horas somente em sala de aula, ele precisa exatamente realizar essas atividades referente ao movimento do corpo, a exercitar a musculatura, entre outros. Então, pessoal, é importante deixar bem claro que nós estamos falando aqui da época da ditadura militar, como se dava essa organização das cadeiras, como se trabalhava os componentes curriculares e sempre fazendo um parâmetro com os dias atuais, porque eu penso que você vai fixando, vai comparando, vai sintetizando e vai assimilando melhor o conteúdo. Avançando aqui, quase ninguém questionava. Essa organização em sala de aula, ela fazia exatamente isso. Ela fazia com que não existisse o questionamento. As meninas tinham também aulas, né, de prendas domésticas e a questão da repetição, declamação, memorização, punição e premiação foram práticas vigentes nas escolas públicas. Bom, fazendo uma síntese aqui desse slide, o questionar. Tem um grande educador, conhecido por todos, né, o Paulo Freire, que falava desse tipo de educação e ele criticava, né, porque deve existir o diálogo, a interação entre o professor e o aluno. Quando eu privo o aluno de falar, de se manifestar
em relação às suas ideias. Eu deixo, de certa forma, considerando os dias atuais, essa dificuldade, eu deixo de permitir esse diálogo em sala de aula, e nós sabemos, né, que esse diálogo em sala de aula, esses momentos de debate, eles permitem a interação, um momento de socialização e também levam o aluno a se apresentar de uma forma mais crítica, permite que o aluno cresça nesse sentido. Essas aulas de prendas domésticas, elas eram bem presentes até mesmo para ensinar pequenos detalhes que, de certa forma, em um lar fariam toda uma diferença. Bom, referente à repetição, declamação, memorização. Repetição, repetir e memorizar. Quando eu vou repetindo, de certa forma a gente vai fixando isso. E quando eu memorizo também. Esse é um grande problema que acontece nos dias de hoje. Você já ouviu falar nessa frase? Você vê, mas não olha. Eu olho, analiso, mas ver de fato eu vejo? Olhar eu olho todos os dias. Eu olho para o meu colega, eu olho, mas quando eu paro para olhar de fato, eu estou vendo. Então, essa memorização aqui, ela era considerada aquela repetição, memorização, mas eu tenho que entender e compreender. Fazendo dessa forma, eu entendo e assimilo melhor os conteúdos. Bom, referente à punição, né? Quem não lembra da palmatória? Quem não lembra dos castigos que eram aplicados em sala de aula como forma de disciplinar? Hoje, esse tipo de punição já não existe mais, né? A prática da palmatória. Por quê? Porque hoje existe um Estatuto da Criança e do Adolescente que ele vem, de certa forma, coibir algumas situações referentes a isso. Ele é um documento de direitos e deveres. No entanto, essas punições consideradas castigos que se enquadram em tipos de violência psicológica, elas não devem mais existir, né? Porque quando você gera um bloqueio na criança, você gera traumas. E esse trauma, consequentemente, ele vai bloquear a criança. E a premiação hoje, considerando aqui, né, nós estamos falando da época militar, da ditadura militar, década de 60, se existia o fator premiação. Hoje, muitas escolas trabalham com o fator premiação. Por quê? Porque é uma forma de incentivar o aluno. Porém, quero deixar claro que em algumas escolas essa prática da premiação, ela é muito pensada, repensada, porque depende muito de quem comanda a equipe. Nós sabemos que a escola é um espaço de aprendizagem, de mobilidade social. Então, nós sabemos que se a escola quer preparar o indivíduo para um dia enfrentar essa sociedade, ter valores e características que se adequem a esse mundo da modernidade, da modernização, eu tenho que criar alguns parâmetros no ambiente escolar de modo que eu incentive e estimule a isso. Agora, uma coisa é certa. Por mais que não se tenha essa prática da premiação na escola hoje, uma coisa é fato, lá fora vai haver o mundo da disputa. Lá fora vai haver um mundo em que vai ganhar quem for o melhor. Por exemplo, eu vou fazer um concurso público, se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver entendimento e compreensão, eu não vou ficar nos primeiros lugares. Então, essa premiação para algumas escolas, é importante ressaltar que algumas escolas particulares têm essa prática e elas incentivam primeiro, segundo, terceiro lugar com medalhas, prêmios, etc. Já tem algumas escolas públicas que trabalham com essa prática e outras não. Bom, um outro elemento importante que acontecia, né, que era o recreio. As crianças não podiam correr, gritar ou pular. Elas transpiravam demais e depois não se concentravam. Ficavam agitadas, nenhum aluno conhecia o rosto da merendeira. Vejam só, década de 60, existia toda uma situação, né, de distanciamento. Não havia recreios dinâmicos, a criança era impedida, com essa ausência, o agitar, né, o pular, o brincar. Por transpirarem demais, a leitura que se tinha é que não havia uma produção da criança após o intervalo. Eu já ouvi muito essa frase, que após o intervalo,
a criança tem uma queda significativa de aprendizagem. Por quê? Porque ela correu, ela brincou, ela pulou. Tem práticas, muitas vezes, que eram da década de 60, que hoje ainda estão muito presentes nos nossos dias em sala de aula. Você já observou aí na sua escola alguns professores fazerem esses comentários? Olha, depois do recreio as crianças ficam simplesmente agitadas. As crianças ficam, assim, bem elétricas e não tem quem faça elas estudarem português e matemática. Já prestaram atenção nisso? É uma situação assim que, apesar de ser há um período atrás, ela também é muito presente nos dias de hoje. E aqui, pessoal, quanto a esse slide, quem é a turma que comanda isso? São os professores de educação física, aqueles que trabalham com esse componente curricular. Eles devem ter na sua realidade educacional essa leitura de como amenizar essas situações, né? Mesmo porque na própria educação física escolar, eles têm essa forma bem diferenciada de conduzir os trabalhos em uma escola. Bom, referente à estrutura educacional. A estrutura educacional constituída nos estados e municípios, elas continham suas ambiguidades. Uma escola para as elites, propedêutica e diurna, a escola para os trabalhadores diurna e noturna e, em alguns casos, profissionalizantes. Então, aqui, 3 pontos importantes, né? Se vocês se reportarem às nossas primeiras aulas, vocês vão observar que na época lá de Dom Pedro existia toda uma organização educacional voltada para as elites, né? Onde o ensino se ofertava durante a manhã e tarde, a escola para os trabalhadores durante o dia e noturno também. Hoje, por exemplo, quem é que estuda à noite? É o aluno trabalhador, seja em escolas públicas, seja em universidade. E uma outra coisa importante, alguns cursos, eles têm o seu horário de oferta. Nem todos os cursos se ofertam de forma integral, ou seja, um curso de pedagogia, por exemplo, eu não tenho como ofertar manhã, tarde e noite. Vamos pegar a nossa base aqui, o estado. Ou eu oferto manhã, ou eu oferto à tarde, ou oferto à noite. De modo que, com isso, eu possa garantir a organização de turmas. Quanto à questão, né, da profissionalização desses cursos que vão preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, nós vimos já a questão das escolas técnicas. Agora, na atualidade, nós temos aí os institutos, como é o caso aqui do IFRO, né, que prepara o indivíduo para ingressar nesse mercado de trabalho, oferece também o ensino, entre outras. Bom, os municípios, os estados e a União criaram as escolas públicas. Bom, escolas públicas, por que essa obrigatoriedade da lei em fazer com que se crie as escolas públicas? Porque através da escola o indivíduo tem possibilidades de ingressar em outras oportunidades. É a escola, esse espaço de aprendizagem, a sala de aula é esse espaço de aprendizagem de conhecimento. Você já parou para fazer uma leitura da sala de aula? Hoje, pensa aí um pouquinho, como é que está organizada a sala de aula da escola que eu trabalho? Por que as salas de aula têm que estar sempre limpas, organizadas, ou com algum detalhe na sua decoração? Porque tudo isso influencia na aprendizagem do aluno. Ou você acha que estudar em um ambiente que não esteja limpo vai ajudar na aprendizagem do aluno? Aí é que entra, pessoal, uma outra situação importante, né? O reconhecimento das equipes que trabalham em uma escola. Essas escolas dos anos de 40 a 60 eram administradas de forma vertical e centralizada na figura do diretor, que comandava as ações. Bom, hoje se fala em gestor. Mas aqui, na época de 40 a 60, o diretor era aquela figura vertical, onde nele se centralizava todas as questões e ele comandava todas as ações. Ao diretor e aos supervisores, todos deviam obediência e o acatamento de suas ordens. Observem, aqui, período de 40 a 60... Eu determino, você acata e cumpre minhas ordens. Embora eu tenha esse conhecimento de que aquelas ordens, de que aquela orientação não vai
muitas vezes, né, acontecer de forma adequada com o que eu esperava da educação. Mas ordens são para ser seguidas, né? Nessas escolas, elas transmitiam lições e formavam estudantes para ressignição, submissão, obediência e aceitação de verdades prontas e imutáveis. A filosofia fala, né, a respeito das verdades, as verdades absolutas, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade, ninguém questiona. Essa leitura da verdade é interessante, né? O que é verdade para mim, o que é verdade para você. O que essa verdade vem a significar no ambiente escolar? Essa questão do ser submisso e da obediência, né? A própria hierarquia, ela promove isso. Quem que eu obedeço, de quem que eu cumpro ordens. Em uma escola, a gente sabe, todo ambiente tem um líder. Tem aquele que comanda e aquele que é responsável. Hoje, o seu diretor é aquele responsável para dirigir, o gestor. Ele que vai designar, ele que vai orientar. Aqui é importante deixar claro o seguinte: aqui não existia uma democracia. Aqui era algo determinado e se obedecia, né? Bom, na questão educacional, nós sabemos que muitas pessoas contribuíram de forma muito importante e significativa. Aqui, para exemplificar essa pessoa que é comprometida com a educação, vamos apresentar aqui o escritor Rubem Alves. Quem não conhece, né, o Rubem Alves? Esse CEO aqui bastante simpático, que tem algumas publicações interessantes. Aqui nós trouxemos para você, que consta aí no seu módulo, um pensamento de Rubem Alves. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros despreendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Então vejam só, há escolas que são gaiolas. A gaiola a gente sabe que ela aprende, né? Uma gaiola, o pássaro fica ali na prisão e ele não tem essa permissão de voar. Tem escolas que são assim mesmo, que não permitem que você avance, que você cresça, até mesmo como servidor. Às vezes tem um curso ali que chegou para você, que foi pensado para você, mas às vezes pela preocupação, às vezes até egoísta, né? Você é impedido de fazer o curso. A escola que são asas é aquela que permitem o voo, aquela que incentiva, isso vai muito da equipe que trabalha à frente. Aquelas que alcançam o voo, que aceitam a opinião dos outros, que interagem, que promovem ações coletivas, que buscam, de certa forma, esse momento de interação. Então, aqui esse pensamento belíssimo, né, de Rubem Alves, um grande educador, famoso, inclusive, aí hoje, eu creio que aí na sala de aula deva ter alguém que faça pedagogia ou um outro curso de área afim. Algumas de nossas escolas desencorajaram os voos dos alunos, dos professores e dos funcionários. Ou seja, esse voo, como ele se dá, como ele acontece? Você já observou? Em vez de dar-lhes asas para voar, criaram dificuldades para entrar e nela permanecer. Os alunos desistem, alguns professores e funcionários acomodam-se. Mas por que acomodam-se? Você já pensou nisso? Por que vai se acomodar se o seu trabalho é tão importante no ambiente escolar? Nessa sociedade de classes, muitos sofriam preconceitos, passavam fome e frio, foram e são discriminados por serem da roça, negros, pobres ou portadores de necessidades especiais. As estatísticas escolares mostraram que muitos estudantes nem permaneciam nas escolas, fracassaram, foram considerados incapazes de aprender. Você lembra disso? Essa distinção por esses elementos aqui que a gente acabou de observar? Bom, qualidade na escola era entendida como a transmissão dos conhecimentos dos livros didáticos pelo professor. Os estudantes deveriam ter condições de repeti-los nas provas escritas a cada bimestre. Bom, referente ao livro didático, né, é importante destacar que ele serve como um parâmetro. Esse parâmetro para que o professor tenha uma base até mesmo para
apresentar às famílias que conteúdos estão sendo trabalhados. No entanto, o professor ele tem essa oportunidade de ampliar o material que o aluno dele vai levar para a sala de aula também. Eu tenho o meu livro didático, eu tenho outros textos complementares, pesquisas, entre outras. Uma questão importante também na década de 60 e 70, cresceu o número de escolas públicas estaduais e municipais. Esse crescimento, ele se deu de forma significativa. Hoje, esse número também é expandido. A quantidade de matrículas de turnos e de sala também de aula, né? Houve esse acréscimo. E o número de professores continuou insuficiente, como acontece também nos dias de hoje. É um dos concursos mais promovidos, é exatamente esse para docente. Por quê? Porque é uma área que sempre precisa, assim como a área da saúde. Esse número de professores é insuficiente. Se você for aí na sua secretaria hoje, aí do seu município, na de educação, e fizer um levantamento, com certeza você vai observar que existem vagas para os professores na determinada área. Mesmo com as instituições formadoras, escolas normais, institutos de educação e com os cursos de pedagogia, eram muitos os professores sem habilitação formal, os chamados professores leigos no exercício do magistério. Existia uma orientação quanto a isso, né? Reduzir a quantidade de professores leigos de modo que todos tivessem uma habilitação em uma área específica. Hoje, possivelmente, esse número caiu. Hoje já existe mais uma preocupação referente a essa questão, né? Formar um professor na área X de modo que ele adquira conhecimento naquela área, de modo que ele desempenhe um trabalho mais centrado em termos de conteúdo e conhecimento. Em alguns locais, a alternativa foi a dupla jornada de trabalho docente e aliada a ela a crescente desvalorização profissional. Professor geralmente trabalha os 3 turnos, né? Porque ainda existe esse questionamento referente à questão salarial. A questão salarial é algo muito debatido em eventos e se criou um piso nacional, mas será que esse piso atende, dá para suprir as necessidades? Depende. Depende do estado onde você reside. Tem estados que o custo de vida é extremamente alto e com salário X não dá para sobreviver. A gente pode pegar, por exemplo, aqui como base Brasília. Brasília, o custo de vida é alto. A nossa cidade aqui, o nosso estado, com a implantação das usinas, ele também elevou um pouco o custo de vida em todos os sentidos. Agora, com a finalização praticamente das obras, ele caiu. Boa parte dos estudantes que entraram na escola não permaneceram. Eles retornavam para o trabalho infantil ou para a rua, sem a menor perspectiva de romper com a pobreza em que viviam. E seus pais haviam migrado do campo ou das regiões do Nordeste para as cidades em busca de vida melhor. Então, essa questão do êxodo rural, né? Essa saída do homem do campo para os grandes centros. Olha-se esses elementos aqui que influenciaram de forma importante o trabalho infantil, as crianças voltavam para a rua, essa migração de algumas regiões em busca de vida melhor. A divisão social de classe evidenciou ainda mais a concentração da riqueza e de capital para poucos, a procura de trabalho nas indústrias e de escola para os filhos. As cidades passaram a ser divididas em bairros nobres e bairros da população trabalhadora. As companhias de habitação ergueram bairros inteiros de casas populares ou de apartamentos muito apertados. Então, observa que nessa questão da divisão social, olha o que nós apresentamos aqui. Trabalho nas indústrias, escola para os filhos, a questão da distribuição e a construção, né, de bairros populares. Em 64, os militares passaram a governar o país e impuseram a ditadura, a repressão, a censura com as consequentes torturas, mortes e sumiço das pessoas, que usavam desafiar o governo. Havia os olheiros, todo mundo era vigiado. O que acontecia no país também acontecia dentro das escolas e muitos intelectuais, professores, músicos foram perseguidos. Então, observem aqui, ó, trabalhar sendo vigiado. O que acontecia no país refletia nas escolas. E intelectuais, é o caso da censura que nós já citamos. Nesse contexto aí, os direitos sociais e políticos do cidadão foi abolido. O autoritarismo se expressou em governadores indicados que também nomeavam os diretores de escola.
As escolas foram obrigadas a implantar no ensino médio os cursos profissionalizantes, cuja finalidade era a formação de técnicos para as indústrias nacionais e internacionais. Essa palavra hoje, ela ainda é muito presente em algumas escolas, do autoritarismo. Eu falo, eu determino, não aceito a opinião de ninguém. E hoje, com a nova dinâmica da questão educacional, o autoritarismo ele tem que ser deixado de lado, né? É ter autoridade sem ser autoritário. Isso é muito importante destacar. A Lei 5692 de 71 regulamentou a profissionalização compulsória em todo o país, sem que as escolas tivessem laboratórios, oficinas e infraestrutura adequada para desenvolver esse tipo de curso. Foi um fracasso. A experiência demonstrou que, se não partirmos da realidade de cada escola, da região e da cultura da comunidade local, os projetos não são alcançados com sucesso. Pessoal, referente a esses pontos que nós vimos aqui da região da cultura, hoje são muito importantes quando eu faço uma contextualização da escola onde eu trabalho. Eu preciso entender onde é que o bairro está inserido, quem é o público que eu atendo e pensar para esse público. Às vezes, o mesmo muro de uma escola, a realidade são completamente diferentes. Continuando, durante a ditadura militar, uma das formas explícitas de controle moral estava na introdução de disciplinas de educação moral e cívica, Organização Social e Política Brasileira e Estudos de Problemas Sociais, Problemas Brasileiros, OSPB. Quem não teve essa disciplina, né, Educação Moral e Cívica, é OSPB. E na punição aos estudantes indesejáveis ao regime militar por meio do Decreto 477 de 69. Além da demissão de professores contrários ao regime. Então, quando você se colocava contrário a essa organização, você era punido, alguns pagavam até mesmo com a própria vida. E essas duas disciplinas aqui, ó, você aí, nesse momento no polo, alguém de vocês já teve essas disciplinas aqui, ó, SPB, Educação Moral e Cívica? Eu tive as duas disciplinas. Eu tive e eu ainda peguei, né, esse momento aí, e a questão da organização delas, como elas orientavam em termos de comportamento, entre outras. Nas escolas e nas universidades foram introduzidas as disciplinas de Educação Moral e Cívica, EMC, no primeiro grau, Organização Social, no segundo grau, Estudo de Problemas Brasileiros, no ensino superior, e essas disciplinas elas serviam para introduzir de forma sutil dentro das escolas e das universidades conteúdos disciplinadores e de controle moral das ações e manifestação do cidadão. Então, observem aqui, conforme eu falei para vocês no início da aula, nós temos sempre um objetivo de estudo. Essa disciplina tinham como fator motivacional exatamente esse, né? Esse controle moral das ações. Através das duas disciplinas se fazia exatamente essa prática. No ensino superior, os benefícios concedidos aos proprietários da faculdade fizeram surgir vários cursos de fim de semana chamados de licenciaturas curtas. Em pouco tempo, os professores foram contratados para assumir salas de aula reproduzindo conteúdos prontos e acabados. Bom, se eu pego um professor para assumir esses conteúdos prontos e acabados, ele só serve para executar praticamente uma ordem, né? Bom, está pronto, eu não planejo em cima, então eu deixo de aplicar essa dinâmica da prática pedagógica, onde eu posso contribuir. Aqui, referente à época, ele já recebeu esses conteúdos prontos e acabados. E o que são esses direitos sociais que a gente viu ali no slide anterior? São direitos que surgiram na Europa Ocidental a partir de 1850, quando evidenciou-se também a distância entre quem possuía propriedades e os bens de produção e os que vendiam o seu trabalho por um salário. Os trabalhadores resolveram lutar para defender seus direitos, como a jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, moradia, condições de trabalho, assistência médica e depois educação, transporte, lazer, direito à água, cultura e à informação. Então, esses direitos eles são importantes nesse sentido, de você observar hoje, na atualidade,
descanso, moradia. Então a coisa já começou a mudar de figura, né? E os direitos sociais? São ligados ao mundo do trabalho e das relações sociais. E resultado da luta e da capacidade das organizações, dos sindicatos, associações e dos movimentos sociais, que nós já vimos em 2 das nossas aulas, referente aos movimentos, né? De aprovar nas instâncias institucionais esses direitos e viabilizar sua ampliação. E eles dizem respeito a todos, homens, mulheres, crianças. Então esses direitos se aplicam para todos esses sujeitos aí. Continuando, como os trabalhadores se organizaram para garantir esses direitos sociais? Essas conquistas dos profissionais da educação, elas expressam suas diferentes formas de organização social, política e profissional. Desde o fim do Império, os trabalhadores do setor privado, urbano e rural, lutaram e reivindicaram direitos sociais. No setor público, os servidores não podiam se sindicalizar até 1988. Agora você entende o porquê, né? Porque existia todo um controle referente a isso. O direito de participar, ele era questionado. O direito de se manifestar também serviu como essa espécie de controle. Então existe essa proibição referente a essa época. Hoje não. A participação já é mais democrática, já é mais intensa. Entretanto, sob muita vigilância, né, os trabalhadores lentamente foram se organizando em torno de associações e depois de sindicatos. Fizeram greves e pressionaram patrões e governos. Bom, para refletir, né? As políticas sociais são meios para viabilizar e ampliar os direitos sociais? Você acredita que seja, diante dos 2 slides que nós observamos? Então faça uma reflexão aí, não precisa responder agora. É uma reflexão pausada no pensamento aí de cada um referente a isso. A partir de 1930, o presidente Getúlio Vargas aproximou-se dos trabalhadores para disciplinar e regulamentar as leis para o trabalho, oportunidades em que aprovou a consolidação das leis do trabalho, conhecida como CLT, e ela prescrevia como direitos trabalhistas o descanso semanal, o registro em carteira profissional, 8 horas de trabalho, que é a carga horária, e o salário mínimo e formas de aposentadoria. Então aqui, ó, 1930, Getúlio Vargas, e ainda hoje se aplica, né? Registro em carteira. A carteira de trabalho é muito importante, é nela que vai existir os registros de onde você trabalhou. Depois, esse registro conta futuramente para tempo, né, de serviço, onde você vai computar. É importante também a carga horária de trabalho, aqui é aprovada com 8 horas, mas nós sabemos, né, que quem trabalha na área da educação, principalmente se é professor, a carga horária é bem maior, porque muitos se viram manhã, tarde, noite, às vezes finais de semana. Bom, entretanto, foi na década de 80 que os tipos de organização dos trabalhadores se diversificaram em associações, sindicatos, partidos políticos, confederações e entidades, científico-acadêmicas e organizações não governamentais, as ONGs. Os profissionais da educação inicialmente não podiam se sindicalizar e a situação começou a se modificar por volta de 1946, quando passaram a se organizar em confederações e associações dos professores. Ao longo destes anos, os profissionais da educação, por meio destas associações, dos sindicatos e das confederações, formaram uma categoria que em luta da defesa dos direitos dos trabalhadores, das questões salariais, saúde, previdência social, alimentação, escolarização e a profissionalização, numa reação aos mecanismos de exploração capitalista. Então, observem essa estrutura aqui organizacional em relação a como se davam os sindicatos, né? Associação, tudo isso são pontos importantes, por isso que é importante se organizar para se atingir o objetivo do coletivo. Por exemplo, os professores têm um sindicato que os representam. Então, quando eu quero reivindicar, eu recorro ao sindicato e esse tem a função de representar a todos.
Bom, vamos agora fazer um breve resumo do que nós vimos na aula de hoje. Primeiro ponto, expulsos do campo, né? Famílias inteiras migraram para as cidades em busca de melhores condições para viver. Do Nordeste também, fugindo a seca em busca de trabalho, famílias migraram para as capitais e se instalaram nos bairros periféricos, em casas ou apartamentos populares ou em favelas. Depois, os governadores e prefeitos pressionados e diante do agravamento das condições sociais da população, decorrente da exploração capitalista e do avanço, né, de favelas na área urbana, propuseram políticas sociais focadas no âmbito habitacional, da saúde, de previdência social, cultura e educação. Depois, houve um crescimento do número de estudantes matriculados nas escolas públicas. Muitos ali não permaneceram e continuaram com as mesmas condições de pobreza familiar que viviam. A qualidade da educação era compreendida pela quantidade de conteúdos que os estudantes repetiam nas provas escritas. A reprovação era compreendida como incapacidade de aprender do aluno. Bom, referente a primeira síntese do resumo, questão do êxodo rural, a questão da reprovação, crescimento do número de escolas públicas, a questão da desistência, né? Muitos voltavam para a rua. Então, nesse momento aqui, olha as consequências desse período. Olha de que forma refletiram na questão educacional. A ditadura militar introduziu, por meio da educação, formas de controle moral nas escolas e nas universidades. Foi um período de cassação de direitos políticos e dos direitos sociais. Pelo ato institucional número 5, foram suspensos os direitos políticos e aplicadas medidas duras, que vão desde a repressão, tortura, censura, perseguição, punições e morte. Então, esse controle que ocorria na época, de certa forma, ele influenciou nesses sentidos aqui. Bom, pessoal, nós terminamos a nossa parte de teoria, né, da parte de conteúdo, a nossa parte teórica. Agora, caso você tenha dúvida referente ao assunto, logo mais nós teremos o chat, você pode interagir conosco, você tirando suas dúvidas, fazendo as perguntas. É importante destacar que nem tudo a gente pode responder aqui, né, nesse momento que nós estamos tendo agora. Mas aí no seu polo você conta com essa pessoa fantástica que é seu tutor presencial, que está aí agora nesse momento ao seu lado, e essa pessoa tem total conhecimento do módulo, do conteúdo, é uma pessoa graduada, que entende também e compreende o que nós estamos falando aqui. Então você pode contar com o auxílio do seu tutor presencial, e aqui também, caso persistam as dúvidas, você pode jogar no chat para a gente interagir. Bom, dúvidas, tutor ajuda, a gente ajuda aqui também. Agora, para fixar melhor o que nós acabamos de ver, nós iremos às nossas atividades. Você já deve estar com a sua aí em mãos, você terá um tempo para responder a cada uma delas. Lembrando que a última questão do nosso questionário, ela é para interagirmos, tá? Você responde aí, passa para o teu tutor, ele joga no chat e aqui a gente vai lendo algumas respostas. Lembrando que não serão todas lidas por conta do nosso tempo. Nós só teremos 20 minutos depois dos 30 que você vai fazer a atividade para correção. Então, sucesso aí na sua atividade, faça com tranquilidade, você tem esse tempo para isso. Depois a gente volta a se encontrar aqui e eu quero contar com vocês no chat. Até mais e boa atividade. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje na nossa correção teremos a presença da nossa professora Jailane,
que é coordenadora do nosso curso, e ela vai estar passando algumas respostas que vocês mandaram para que haja uma interação sobre esse assunto que é bastante relevante em relação ao funcionário, ao ensino dos tempos passados, né, da ditadura. E como que é hoje em relação a esse tempo de ditadura, como que é hoje no nosso tempo, na nossa escola, no nosso ensino. Então vamos à nossa correção. Bom, nenhum aluno, só antes concluindo sobre a nossa unidade, antigamente nenhum aluno conhecia o rosto da merendeira. Você sabia disso, que nesse tempo da ditadura, essa merendeira não era reconhecida, ela não podia mostrar seu rosto? Ainda bem que hoje essa concepção mudou, né? A merendeira tem que ser conhecida por todos os alunos. Tem que haver esse reconhecimento. Ser simpática, desinibida, acolhedora, sempre alegre para alimentar o corpo e a alma das crianças. A merendeira é aquela que serve bem, dialoga e conhece todos. Criar, explicar, orientar, divertir, ir ao encontro das crianças, dos jovens, circular entre os alunos, educar, aqui entra o funcionário como educador, a merendeira como educadora, e essas são algumas tarefas de quem atua na preparação da merenda escolar. A merendeira tem sempre uma história para contar às crianças, um carinho a oferecer a todos que convivem com ela. Bom, então podemos ver que ainda bem que esse tempo mudou, né? Esse tempo de ditadura mudou. Apesar que tem algumas escolas ainda que não reconhecem a merendeira como educadora, como uma pessoa que tem que ser reconhecida por todos, principalmente pelos alunos. Então a merendeira precisa ter esse afeto com as crianças. A merendeira precisa, como o autor falou, ela precisa ter esse diálogo, ela precisa contar histórias, ela precisa se divertir e divertir os alunos. Então essa é a proposta do pró-funcionário, né? Buscar uma merendeira que tenha esse reconhecimento pessoal e que ela possa passar esse conhecimento que ela está tendo, que vocês estão tendo agora, para as crianças. De que forma? Preparando as refeições das crianças com conhecimentos teóricos e já com a prática que vocês têm. Então, continuando, a merendeira, além disso, ela precisa ter a formação, né, em serviço da merendeira, pode auxiliá-la a discutir e analisar o cardápio escolar com o secretário da escola, da educação municipal, ou seu representante local, e também junto com a nutricionista. Trabalhando em conjunto, vocês vão descobrir as dificuldades e o que pode ser introduzido nessa alimentação, né? Então, é preciso propor ou substituir alimentos industrializados por naturais. Bom, por cada região, né? Qual que é a fruta, qual que é o alimento, qual é a cultura dessas crianças em cada escola. Então, isso, junto com a nutricionista, vai descobrir e vai preparar essa refeição, essa alimentação. Tem que também balancear os alimentos e bebidas de nossas crianças e adolescentes, considerando as diferentes regiões do país. Como eu falei, de diferentes regiões, qual que é o gosto de cada criança. E lógico que tem que ser conversado junto, decidido em conjunto. Ou seja, a merendeira, na nossa compreensão, é uma educadora alimentar, com domínio de conhecimentos teóricos, sociais e das práticas culturais e regionais. Bom, então vimos que vocês precisam ter esse conhecimento para terem um trabalho melhor, para vocês desenvolverem suas funções de uma forma melhor. Então, vimos que hoje, com a educação democrática, que antigamente com a ditadura, que era repressão, submissão, vimos que hoje com a educação democrática, vocês têm uma grande influência nessa educação, nesse ensino. Então, é importante que vocês pensem como era antigamente e vejam como é hoje.
olha essa mudança que teve, olha esse salto que teve. Então, é muito importante essa disciplina trazer isso para a gente, como era antigamente e como que está hoje, a educação, a gestão da escola, né? Continuando, na atividade número 1, como eram administradas as escolas públicas entre os anos de 40 e 60? Bom, eram administradas de forma vertical e centralizadas na figura do diretor, que comandava as ações, e ao diretor e aos supervisores todos deviam obediência e acatamento de suas ordens. Nessas escolas, transmitiam lições e formavam estudantes para resignação, submissão, obediência e aceitação de verdades prontas e imutáveis. Bom, em relação a isso, as escolas públicas eram comandadas por diretores nomeados pelo governo. E os alunos tinham de obedecê-los e acatar suas ordens. Então, formavam estudantes submissos, obedientes e que aceitavam verdades prontas e imutáveis, sem direito à crítica. Muitos desistiam, né, por causa dessa repressão, por causa dessa submissão em relação a que o diretor ditava as leis, as normas e você não podia expor a sua opinião, né? Sendo assim, então, eles desistiam, eram expulsos porque as escolas não estavam preparadas para receber esses alunos pobres, né? Havia muito preconceito, discriminação por serem pobres, negros e eram considerados como incapazes de aprender. Vimos na nossa disciplina passada que como a gestão hoje é democrática, então todos podem participar, todos são livres para dar a sua opinião. Se você concorda, se você não concorda, você tem que dar a sua opinião. Sendo assim, juntos, em conjuntos, vai surgir algo que possa ser melhor para todos. Então, antigamente, era submissão, era obediência, era repressão. Então, vimos também que hoje, com a escola democrática, com esse novo tempo de educação, houve uma mudança muito grande também, né? Continuando a nossa questão 2, o que a ditadura militar introduziu por meio da educação? Ela introduziu formas de controle moral nas escolas e nas universidades, pretendiam-se formar indivíduos que se adequassem à nova ordem social. Bom, com isso, podemos ver que nas escolas e nas universidades foram introduzidas as disciplinas, né? Como a professora Domingas falou. E muitas também falaram no chat que teve essa disciplina, né? A OSPB. Então, ela foi introduzida, essas disciplinas serviram para introduzir sutilmente, dentro das escolas e das universidades, conteúdos disciplinadores e de controle moral das ações e manifestações do cidadão. Então, podemos ver que essa disciplina estava interligada com uma forma de manifestar das pessoas, né? Ela tinha que ter, tipo assim, disciplinava. Esse conteúdo era para que essas pessoas fossem disciplinadas no controle da moral e das ações, né? Na nossa questão 3, de que forma a qualidade da educação era compreendida no período da ditadura? Vimos que esse conhecimento que era passado, essa qualidade do ensino, não podemos falar em qualidade, né? Porque ela era vista pela quantidade de conteúdos que os estudantes repetiam nas provas escritas. Então, a qualidade na escola, naquele tempo, era passar os conteúdos dos livros didáticos aos alunos e estes repeti-los nas provas. Então, vimos que não era um conhecimento, não era um conteúdo passado, não era um conteúdo discutido, não tinha opinião dos alunos, era o conteúdo que tinha dos livros didáticos e eu mesmo tinha que repeti-la nas provas, né? Então, era uma prova bem extensa e, assim, não tinha o pensamento, a discussão, a opinião desses alunos. Então, os alunos desistiam e retornavam ao trabalho infantil ou para a rua, contribuindo com isso para uma divisão social de classe ainda maior,
concentrando as riquezas para poucos e sobrando aos demais o trabalho braçal. Então podemos ver que não era um ensino de qualidade, né? Porque a maioria desistia e havia sim uma divisão das classes, né? Os pobres voltavam para o trabalho braçal e as crianças tanto para a rua, tanto para o trabalho infantil. Bom, continuando na nossa questão 4, em dupla, responda as questões abaixo. É um pensamento do Rubem Alves, né, que eu acho que ele dita bem a forma de como que era esse tempo passado e como que deve ser essa educação, essa escola democrática, né? Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Então, em relação a isso, vocês mandaram as suas respostas, né? Nós vamos ler algumas do que é uma educação de qualidade, o que Rubem Alves expressou na frase há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Então, a gente selecionou algumas respostas. A professora Jailane vai ler algumas, eu quero agradecer a participação de todos. Foram respostas que eu acho que foram pensamentos quase iguais em relação a esse pensamento. Então, a professora Jailane vai ler algumas respostas. Em seguida, vamos vendo como que são o pensamento de cada cursista, cada aluno. Bom dia a todos. Estamos aqui com a Kelly, né, a nossa tutora do Polo de Nova Brasilândia, e tem uma aluna chamada Rosa que vai responder a seguinte questão. Para você, o que é uma educação de qualidade? Ela disse o seguinte: é aquela que todos têm direito ao aprendizado e liberdade de estudar, esporte e lazer. Uma outra aluna também do mesmo Polo de Nova Brasilândia disse o seguinte, que uma educação é aquela que onde todos participam em prol do bem comum, a aluna Angeluce. E ela completou dizendo também, as escolas gaiolas não deixam os alunos pensar e questionar. Aquelas que são asas, todos participam, questionam, compreendem e a partir disso ampliam seus horizontes para além dos portões. Aí nós temos aqui também a participação da Fabiana, do Polo de Ouro Preto do Oeste, com as alunas que colocaram aqui uma questão. As alunas Eliene e Vanessa, do Polo de Ouro Preto. Elas dizem o seguinte: algumas escolas desencorajam os voos dos alunos, professores e funcionários, ao invés de encorajarem. O voo criam dificuldades para que este aconteça. Resultado: os alunos desistem, alguns professores e funcionários acomodam-se e é uma realidade vista até os dias de hoje em muitos ambientes escolares. Obrigada, meninas aí de Ouro Preto, Eliane e Vanessa. Vamos aqui também, a tutora Laucione postou uma frase interessante das alunas Ana Cláudia e Ana Maria, do Polo de Buritis. Vamos lá. Escolas que são gaiolas são escolas que, em vez de educar, deseducam o aluno, não dando o devido valor. Assim, ele se esforça e não tem interesse de aprender. Ele não se esforça e não tem interesse de aprender. As escolas que são asas são as escolas que, mesmo com as dificuldades, ainda assim dão força, motivação e encorajam os alunos a serem melhor e que esses alunos são capazes de ir até o fim por uma educação melhor. Essa é a cursista Ana Cláudia e Ana Maria do Polo de Buritis. Muito obrigada a participação de todos. E a Creuza, também do Polo Porto Velho, Zona Norte, colocou um complemento aqui da resposta da aluna Maria Ilse. Disse o seguinte: as asas são o conhecimento, onde o professor permite a interatividade, onde o aluno questiona, pesquisa e pode se expressar. Então, pelo que nós podemos observar, né, as escolas que são asas, elas sempre dão uma liberdade maior para esse aluno, para ele poder questionar, ampliar os seus conhecimentos. Então, a gente deve buscar esse modelo de educação para as nossas escolas e deixar para trás essa questão das escolas que são gaiolas, onde os alunos são aprisionados, os servidores não têm o direito de se expressar, os professores têm que seguir somente o material didático sem
sem ir além daquele conhecimento que está apenas em um livro, ele tem a oportunidade de buscar outros recursos também. Então, devemos sempre estar priorizando em nossas escolas que elas se tornam, como o Rubem Alves falou, as escolas asas, onde os nossos alunos possam ir além daquilo que é passado em sala de aula, que eles tenham essa curiosidade de buscar em outras fontes, de questionar os seus professores, para que a nossa educação possa cada vez mais se desenvolver e a gente tenha esses profissionais aí no mercado de trabalho conscientes e sempre procurando melhorar a nossa sociedade. Obrigada a todos. Obrigada, professora Jailane. Realmente, pessoal, eu concordo com tudo que vocês falaram. A gente precisa buscar essas escolas asa, né? Mostrar que a gente pode dar esse voo, esse passo em relação ao ensino, em relação a você como profissional. Então, eu agradeço a participação de todos. Espero que no nosso próximo encontro haja também essa interação novamente, que vocês possam interagir mais com a gente, para que a gente possa, como a gente está falando de uma democratização, da opinião, da forma de pensar, então vamos mudar o seu pensamento, a sua forma de pensar em relação aos nossos assuntos. Então, eu desejo a vocês uma semana leve, abençoada, iluminada e produtiva. Vamos colocar em prática, né, o que vimos hoje vamos fazer essa reflexão. Somos funcionários de escolas gaiolas ou somos funcionários de escolas que têm asas, que dão esse voo para o conhecimento, para o aperfeiçoamento desse curso, dessa profissionalização, para que possamos, com esse curso, com o profissionário, demonstrar que somos capazes de voar e ter uma educação melhor, passar uma educação melhor. Então, eu agradeço a todos, tenham uma semana feliz, produtiva, e eu espero vocês no próximo encontro. Até lá!